Eu disse a vocês, eu fiz uma ilustração aqui que cabe aqui nesse momento. Uma ocasião numa praia, um garoto estava com o dedo desenhando na areia. Um senhor passou, olhou de um lado, olhou de outro, perguntou ao menino, que desenho é esse? Aí o menino falou assim, eu estou desenhando Deus. Aí o homem riu, e o senhor disse para ele, mas você está desenhando Deus? Ele falou, eu imagino que ninguém sabe como Deus é. Aí o garoto, a criança, né, virou para ele e falou assim, então espera, porque quando eu acabar, todos saberão. Entrou aí meu amigo, a irmã Nádia, irmão Vanderlei, e entrou aí meu amigo pastor Alexandre Graciano, da PIB de Santíssimo. Um grande abraço para os meus queridos irmãos de PIB de Santíssimo. A irmã Francisca Wanda está dizendo que não abre para mim. Então é a sua internet. Aqui tá legal, irmã Wanda. Sai e entra de novo, deve melhorar. Irmã Ana Lúcia, muito bem. Vejam bem, irmãos. Nós vimos no vídeo passado sobre os símbolos do Espírito Santo. Fogo, água, azeite, selo, vento, enfim, os símbolos do Espírito Santo e os nomes do Espírito Santo são uma forma didaticamente simples de ensinar e de fazer com que seja guardado facilmente o aprendizado acerca de alguma coisa. Desde muito tempo, os símbolos sempre estiveram presentes na história da humanidade. E não é à toa, foi Deus que criou isso. Deus é fantástico, Deus é extremamente inteligente e sábio. Então, na sabedoria divina, ele criou essa forma de propagar ideias, os símbolos. Os símbolos do Espírito Santo e os nomes do Espírito Santo vão revelar para nós a ação do Espírito Santo, o que ele faz e quem ele é. Nós vamos conhecer quem é o Espírito Santo e o que ele faz através dos nomes e dos símbolos do Espírito Santo. Vejam, nós já vimos os símbolos e eu vou começar a ver com vocês os nomes, os títulos que aparecem da terceira pessoa da Trindade, para que nós possamos conhecê-lo mais de perto. Vamos lá. O primeiro nome, o primeiro título do Espírito Santo, o primeiro nome no qual ele é chamado na Bíblia, é um que todo mundo aqui sabe bastante, já falou muito, que é Consolador. O primeiro nome do Espírito Santo que eu quero falar é sobre ele como Consolador. Eu vou ler aqui, eu vou dar os textos para vocês. Se vocês podem, guardem essas passagens. João capítulo de número 14. João capítulo 14, verso de número 16. A Bíblia vai dizer o seguinte, capítulo 14, verso 16. Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que lindo. Agora, no mesmo capítulo 14, em vez do 16, a gente pula para o 26, e no mesmo capítulo, Jesus torna a falar dele novamente como Consolador, dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda em João, capítulo de número 15 dos Evangelhos, é João que vai chamar o Espírito Santo de Consolador. Guarde essa informação. Nos Evangelhos, você vai ver o Espírito Santo ser chamado de Consolador no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso de número 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então nós vimos João 14, verso 16, verso 26, capítulo 15, verso 26 e, por último, João capítulo de número 16, versículo de número 7. Ele vai dizer, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-los-ei. Olha só que lindo. Então, eu estou passando para vocês aqui 4 versículos nos Evangelhos de João, mais precisamente no capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Então, olha a informação. O Evangelho de João é o evangelho dos 4 evangelhos que chama o Espírito Santo de Consolador. E isso está fácil de você pegar aí. Entre os capítulos 14, 15 e 16, você vai achar o Espírito Santo ser chamado de Consolador nos evangelhos,
precisamente no de João. A palavra consolador no original, no grego, que é a língua do Novo Testamento, é a palavra paráclito. É interessante que essa mesma palavra no latim é a palavra advocatus, que vai derivar mais tarde a palavra advogado. Ou seja, não é errado quando você ouve hinos que chamam Jesus e chamam também o Espírito Santo de advogado fiel. Aponta justamente para essa característica do Cristo e do Espírito Santo como consolador. Lembre que Jesus diz que enviaria outro consolador. Então ele se apresenta como consolador quando vem à terra. E ele diz que vai enviar um outro consolador. Vejam, o que era naquele tempo essa ideia de advocatus ou de paráclito? O que era naquele tempo isso? Deixa eu explicar para vocês aqui e dar para vocês a informação. Era comum naquele tempo, quando uma pessoa era levada a juízo, quando uma pessoa estava sendo levada a julgamento, um amigo, alguém que realmente se importava e gostava da pessoa, e sem receber dinheiro, ia porque realmente gostava da pessoa, o que acontecia? Essa pessoa ia lá para poder dar conselhos, orientação, averiguar o que estava acontecendo, tentar, e geralmente essa pessoa, se ela fosse influente, ela usava toda a sua influência para defender o caso do outro. E muitas vezes se colocava em pé ao lado do acusado, para que pudesse, inclusive, fazer a sua defesa, falar dele. Olha que coisa tremenda. Nós estamos olhando para os primórdios da profissão do advogado. Agora vejam, esse amigo, esse paráclito, esse consolador, ele defendia e fazia da causa ou do problema do acusado, que era amigo dele, como se fosse dele mesmo. O problema agora é dele. E ele, sabe, se fosse necessário, gritava, chorava, xingava, fazia de tudo para mostrar a inocência daquele amigo, o qual ele estava consolando, ele estava advogando, ele estava ajudando. Jesus vai pegar essa situação tão nobre, tão linda, dentro das relações humanas, em momentos difíceis de acusação, para poder dizer que ele é o consolador da igreja. Naquele momento, e diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro consolador, não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Então, olha que esse título vai apontar para o Espírito Santo como aquele que intercede por nós, aquele que toma o teu problema como dele. Isso aqui é uma característica linda, linda do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que o teu problema já não é teu, agora é dele. Lembre que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, o que te aflige é dele, a tua guerra é dele, esse filho problemático é dele, essa situação que a porta fechou agora é problema dele, essa dívida também agora é preocupação dele também. Se você está servindo, se você está intimamente em comunhão com o Espírito Santo, se prepara, porque o que você chama de meu problema, minha luta, minha guerra, agora o Consolador está com você. Eu estou falando de algo que vai além do acadêmico. Eu estou falando de algo que vai além do mero conhecimento formal ou teórico. Preste bem atenção. Eu estou falando de experiência pessoal e diária. Eu estou falando de viver algo tremendo, algo sobrenatural, algo lindo e diário, que é ter o Espírito Santo como seu consolador. Eu quero inclusive aproveitar esse momento e dizer para cada pessoa que está com a gente agora participando, você não está sozinho. Você pode estar vivendo um momento complicado, solitário, difícil, mas o Espírito Santo, o Consolador, ele manda lhe dizer que essa palavra é verdade. Ele não te deixou, Jesus não te deixou sozinho. Esse Consolador está aí agora, nesse exato momento. Foi ele que me colocou aqui para dizer essas palavras. E ele está dizendo para você, eu não te deixei, eu não te abandonei, eu estou aqui do seu lado agora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, guardem, o primeiro título, o primeiro nome que o Espírito Santo é chamado é de Consolador, Paráclito, no grego, tá? É aquele que toma o teu problema, a tua demanda, toma a tua luta como dele. Esse é um papel tremendo do Espírito Santo. Agora, vejam,
Um outro título do Espírito Santo, e eu vou lhe dar agora aqui, se você puder anotar, anote. Você que está participando com a gente aqui, está em Hebreus capítulo 10, verso 29, tem duas passagens na Bíblia que vão falar sobre esse título, que é o Espírito de Graça. Espírito de Graça. Está em Hebreus capítulo 10, verso de número 29, eu vou ler com vocês. Hebreus capítulo 10, verso de número 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 10, verso de número 29, diz assim a palavra do Senhor. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. A Bíblia vai chamar o Espírito Santo de Espírito da graça. É interessante que nós vamos ver esse mesmo título aparecendo lá no livro de Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10. Olha aí, nós lemos Hebreus 10, verso 29, e agora vamos ler Zacarias, capítulo 12, verso de número 10. Em Zacarias 12, 10, a Bíblia vai dizer assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha que profecia tremenda aqui. Eu não tenho tempo de tecer comentários sobre a profecia messiânica, mas é incrível que a Bíblia vai chamar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, de Espírito da Graça. Por que a Bíblia chama o Espírito de Deus de Espírito da Graça? Porque é ele que opera no homem a manifestação do arrependimento, da santificação. E é ele que opera em nós para que possamos servir a Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que nos encaminha à obra de Deus, a Cristo, ao plano da redenção. Então, lembre que a Bíblia diz que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então estamos olhando para o Espírito Santo aqui no seu papel da graça, que é nos levar a viver em graça. E isso passa pelo arrependimento. Quando eu falo arrependimento, não estou falando de remorso. Aquele sentimento de lágrimas e quebrantamento, mas que não muda nada. Não há mudança de caráter e não há abandono da prática do erro. Não, eu estou falando de arrependimento verdadeiro, sincero, mudança realmente. E aí, ele nos leva a essa mudança de estilo de vida, essa mudança de caráter, essa transformação. O Espírito da Graça, ele nos leva a viver, a reconhecer a grande obra que Deus fez por nós. Então, vimos o Consolador, o Espírito da Graça, e o terceiro título que eu quero apresentar a vocês, eu vou apresentar 9 aqui. O terceiro é Espírito de Vida. A Bíblia também vai chamar o Espírito Santo de Espírito de Vida. Lembrem, assim como nós estudamos Apocalipse e a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, e nós aprendemos que não existe 7 pessoas Espírito Santo. O Espírito Santo não é um time de 7 pessoas, e nem de 9 aqui, conforme os títulos que nós vamos ver. Aqui opera a múltipla operação e caráter do Espírito Santo. É por isso que são vários títulos. Agora vamos lá. Romanos capítulo 8, verso de número 2. Olha o que diz esse texto lindo, lindo. Anote aí, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 2. Romanos 8, verso de número 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei, a Bíblia diz, a lei do Espírito de vida. Espírito de vida. Então, Romanos capítulo 8, verso 2, vai mostrar o Espírito Santo em seu ofício especial, que é, ele opera na criação, dando vida, e opera na preservação da vida natural e espiritual. É por isso que a Bíblia vai mostrar em Apocalipse, capítulo 11, verso 11, quando mostra as duas testemunhas que são mortas pelo anticristo, e no final da grande tribulação elas ressuscitam, e a Bíblia diz que entra neles o espírito de vida. Ou seja,
Uma das grandes obras do Espírito Santo é criar. Lembra que a gente vai olhar no Gênesis 1 e aparece como lá? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele é o Espírito de vida. Ele tanto atua na vida humana, na criação e preservação do homem, como ele atua na vida espiritual. Um outro título é por isso que, inclusive, na profecia de Ezequiel 37, quando a ressuscitação do vale de ossos secos acontece, está lá o Espírito de Deus. O próximo título do Espírito Santo é Espírito de adoção. Espírito de adoção. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra. Romanos 8, anota aí. Romanos 8, verso de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A Bíblia vai chamar o Espírito Santo de espírito de adoção. O que significa isso? Significa que quando a Bíblia chama o Espírito de Cristo de espírito de adoção, aponta para nós que éramos gentios, nós que éramos pecadores, e nós fomos recebidos na família de Deus. Nós fomos recebidos como filhos de Deus. Ou seja, e a Bíblia vai mostrar o que para nós? Que o Espírito Santo, guarda bem o que eu vou explicar aqui. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Eu quero falar duas coisas importantes em cima disso. Guarda bem o que eu vou lhe explicar. Duas coisas muito importantes em cima disso. Número 1. Já aconteceu comigo duas vezes o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Eu lembro que uma ocasião, eu estava voltando de um culto, e quem estava me dando uma carona naquele dia, eu estava sem carro, falou para mim assim: Pastor William, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Eu falei, sim. E ele disse: então se Deus é o nosso Pai, e Ele é Deus, então nós somos pequenos deuses. Foi a frase que ele usou para mim. Isso acaba encaixando dentro de uma heresia que alguns propagam por aí. E eu já vi pregadores conhecidos falarem esse tipo de bobagem. E aí, em outra ocasião, uma segunda pessoa me falou isso também, defendendo essa ideia lógica, aparentemente de certa lógica, já que Deus é nosso Pai, então somos filhos de Deus. Só que ele esquece que o Espírito Santo é chamado de Espírito de adoção. Nós somos criatura de Deus, nos tornamos filhos em adoção. O Espírito Santo nos faz ser recebido na família de Deus. Sermos recebidos como filhos de Deus. Nós fomos enxertados na videira. Nós fomos recebidos como filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus em essência porque somos divinos. Não, nós somos filhos de Deus porque Ele nos salvou. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus, em sua obra redentora, nos chamou para a salvação. É essa a realidade da nossa filiação com relação a Deus. Então não caiam nesse tipo de heresia. Não, se Deus é nosso Pai, somos pequenos deuses. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Nós não somos, não estamos vivendo na mitologia grega. Ah, então se eu não sou filho se eu sou filho de Deus, então eu sou um semideus. Irmão, não caiam nesse tipo de heresia. Pode parecer ridículo, mas tem muita gente que acaba aprendendo isso e acreditando nisso. Uma outra coisa em cima disso, que vale a pena lembrar vocês aqui, quando a gente fala sobre isso, quando fala sobre o espírito de adoção, vejam, irmão, muitas pessoas vivem uma vida cristã o tempo todo na corda bamba. Eu tô salvo, tô perdido. Tô salvo, tô perdido. Será que eu sou salvo ou será que eu tô perdido? Como é que eu sei que eu sou salvo? Pastor, eu tenho dúvidas cruéis em relação a isso. Eu acho que eu não vou para o céu. Eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Será que eu estou salvo? Irmão, o que o salmista Davi pediu para Deus quando ele pecou e escreveu o Salmo 51? Ele diz: me torna a dar um espírito voluntário e não tires de mim o teu Espírito Santo. E ele pediu mais. Ele pediu a Deus que desse de novo para ele a alegria da salvação. Irmão, o Espírito Santo, o Espírito de adoção, quando você é crente, você é salvo, ele testifica dentro de você que você é salvo. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça.
Você não é salvo pelo que você fez, você é salvo pelo que ele faz. É isso mesmo, o pastor Alexandre Graciano botou aqui. Só Jesus é legítimo. Nós somos adotivos, somos filhos por herança, mas não temos o mesmo DNA de Deus. Só Jesus é um com o Pai. Muito bem. Pastor Alexandre só enobrecendo aqui nossa live. Muito obrigado, pastor Alexandre. É isso mesmo. Tá entendendo? Então tem gente que acaba caindo nessas heresias. Então, o fato de nós termos comunhão com o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração que nós somos salvos. Já pensou a vida de quem não se apropria da palavra de Deus? Ou, em vez de se apropriar da palavra de Deus, vive na corda bamba, pensando o tempo todo o que vai fazer para ser salvo? Nós não fazemos o bem para ser salvo. Nós não fazemos filantropia para ser salvo. Nós fazemos o bem. Fazemos filantropia, por exemplo, porque somos salvos. É diferente. Nós não fazemos para ser. Nós fazemos porque somos. Está em nós. Pecado na vida de crente convertido é acidente. É impossível que uma pessoa realmente salva viva maquinando o pecado. Pecado é acidente na vida do crente. E a Bíblia diz, e para esse tipo de situação, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Ou seja, você não foi feito para viver tendo pesadelos com relação à sua salvação. Se existe alguma coisa na tua vida que ainda te prende, se existe alguma área na sua vida que não foi realmente tratada, se existe alguma coisa que ainda pesa na sua consciência, eu lhe aconselho, procure um pastor, procure sua liderança, converse, peça orientação, peça oração, busque a Deus por perdão verdadeiro e genuíno, e a partir disso, tire o fardo dos seus ombros. Você não foi feito para andar com fardo pesado, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Outra coisa, a Bíblia vai chamar o Espírito Santo também de Espírito da Promessa. A Bíblia vai chamá-lo de Espírito da Promessa. Eu vou ler aqui com vocês o texto. Espírito da Promessa. A Bíblia vai mostrar isso para nós em Joel capítulo 2, verso de número 28. Lembra de Joel 2, 28, a promessa da descida do Espírito Santo? E há de ser que virá sobre vós o Espírito Santo, o Espírito da Promessa. E a Bíblia vai falar, Joel 2, 28. Eu estou pulando um pouquinho aqui para poder não ficar muito longa a live. Ainda tem outros. Olha só. Vamos ler rapidinho então. Joel 2. Anota os textos aí. Joel capítulo 2. Versículo de número 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Ou seja, Deus promete através do profeta Joel derramar o espírito sobre toda a carne. A Bíblia vai mostrar também isso em Lucas, capítulo de número 24. Olha o que diz. Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Lucas 24, 49. A Bíblia diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, verso 49. E por último, eu vou dar um último texto para vocês sobre isso. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 14. Gálatas 3, verso 14. Quem não pegou os textos, não tem problema, só depois de assistir a live novamente você pega tudo. Gálatas, capítulo 3, verso de número 14. A Bíblia vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Ou seja, quando a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da Promessa, a Bíblia aponta para um tempo aonde o Espírito Santo habitaria conosco. Os profetas, aqueles que foram usados no Antigo Testamento, eles viram a manifestação do Espírito. O Espírito Santo veio sobre eles, usava eles e retirava. Mas Jesus havia prometido que nós receberíamos o Espírito Santo e que ele habitaria em nós, ele moraria em nós. Nessa dispensação que nós vivemos, nesse tempo que nós vivemos, independente se qual seja a sua linha teológica, de pactos ou dispensação, não há problema nisso. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo onde essa promessa se cumpriu sobre o Espírito Santo. E veja, essa promessa se cumpriu até agora parcialmente.
Por quê? Em Joel 2,28, a Bíblia diz que toda a terra seria cheia do Espírito Santo. Nesse momento, essa profecia se cumpre parcialmente. Como? Ela se cumpre na igreja. A igreja vive hoje o cumprimento dessa promessa. E quando chegar o milênio, toda a terra, todo o planeta, todas as nações, todos os povos, a terra toda será cheia do Espírito Santo. O Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Então agora, o lugar onde essa promessa se cumpre é na igreja de Jesus. Em mim, em você. O reino de Deus invisível que está implantado nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da promessa. A Bíblia vai falar também do Espírito Santo como Espírito da verdade. E esse título é muito importante. Isso vai aparecer para nós em João 16, verso 13. Eu vou ler com vocês. João capítulo 16. Olhem aí, anotem os textos. João capítulo de número 16, versículo de número 13, a Bíblia vai dizer: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Ainda em João capítulo 15, verso de número 26. João 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. A Bíblia vai falar também no capítulo 14 e o verso 17 do Evangelho de João. Então, também no Evangelho de João, a Bíblia vai chamar pelo menos 3 vezes o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, de Espírito da verdade. Vejam, é impossível que uma pessoa tenha sido realmente convertida pelo Espírito Santo se ela continua ainda vivendo na mentira. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele guia o homem ao caminho da verdade. Irmãos, eu conheço pessoas que se converteram, vieram de seitas, vieram de lugares e se converteram. Eu vejo pessoas discutindo, será que pessoas podem se converter e continuar nessas seitas? Vejam, querido, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu não posso acreditar que uma pessoa se converteu e foi movida pelo Espírito Santo e continuou no lugar da mentira. Não. Irmão, você vê que existem pessoas que se convertem, às vezes até sem pregação, ouvindo um louvor, um culto na televisão, andando na rua. Eu conheço pessoas que estavam dentro do baile funk e ouviram uma voz dizendo, sai daí que não é teu lugar. E se converteram. Mas depois que se converteram, abandonaram o ambiente aonde viviam no pecado. Abandonaram o caminho da mentira. Eu não posso crer que uma pessoa se converteu e continua dentro do local ou dentro da história da situação do pecado. Não. O Espírito da verdade automaticamente guia a pessoa para a verdade. Eu conheço pessoas que saíram sem ninguém falar nada. Eu conheço pessoas que abandonaram vícios sem que um pastor tivesse dado uma palavra. Quando ele se converteu, o próprio Espírito Santo dentro dele fez ele se sentir constrangido com aquela prática, com aquele erro ou com aquele vício. Então, irmãos, eu não posso acreditar que uma pessoa esteja convertida e continue na mentira. Esteja convertida e continue no erro. O pastor Alexandre está me ajudando aqui, ó, botou a Bíblia King James atualizada, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco e estará dentro de vós. É exatamente isso. Obrigado, pastor Alexandre. Vejam, quando uma pessoa tem contato e se converte através do Espírito Santo, é impossível que ele continue na mentira. É impossível que ele continue na prática do erro, continue na heresia, continue na prostituição, continue no pecado. Eu não posso acreditar. Irmão, a gente não pode confundir uma pessoa que tem um certo, entre aspas, temor. Eu tenho fé, eu creio, eu peço oração, eu acredito. Isso não é conversão. Uma pessoa pode ter uma predileção ou até uma simpatia pelo caminho de Deus, mas ela, convertida, é impossível que ela continue andando na mentira, já que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu falo isso baseado em pessoas que até me perguntam, mas fulano está na seita tal e lá fala línguas.
Lá ele faz isso e isso, mas ele lá continua na prática da idolatria, continua. Irmão, o Espírito da verdade guia o homem em toda a verdade. Essa é a verdade bíblica. Agora vejam, um outro título do Espírito Santo na Bíblia Sagrada é chamado de justamente Espírito Santo. A Bíblia vai falar disso em Atos capítulo 13, verso 22. Eu vou dar os textos, eu não vou ler por causa do tempo, para não ficar muito cansativo essa live. Atos 13, 52. Atos 19, versículo 2. Salmo 51, verso 11. Quando o salmista pede a Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, anota aí, verso 17. Eu vou repetir os textos. Atos 13, 52. Atos 19, verso de número 2. Salmo 51, verso 11. Atos 8, verso 17. Por que a Bíblia chama o Espírito Santo com esse título? É porque a principal obra do Espírito é justamente a santificação. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, olha bem, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre, ele faz uma obra por nós. Quando o Espírito Santo vem habitar no crente, ele faz uma obra em nós. Ou seja, o que Jesus fez na cruz, ele fez por nós. Quando o Espírito chamado Espírito Santo vem habitar em nós, ele vem fazer em nós. Jesus operou na cruz por nós. Ele morreu a nossa morte em caráter de substituição, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou. Ele fez por nós. Ele enviou o Espírito Santo para poder fazer em nós, habitar em nós e nos transformar. Vejam aí, o pastor Alexandre está me ajudando botando os textos. Entenderam o que eu expliquei? O que Jesus fez na cruz, ele fez por nós. O que o Espírito Santo faz no crente, ele faz em nós. Então, é impossível que uma pessoa seja realmente transformada e cheia do Espírito Santo se ele continua na prática do pecado, já que o principal título da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Espírito Santo. Ô irmãos, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa mudar a sua história. A minha oração aqui essa noite é que o Espírito Santo possa transformar pessoas. Quem sabe tem gente me vendo aí agora que está morando com alguém que conhece a palavra, que conhece os louvores, que até gosta do culto, mas nunca nasceu de novo, nunca foi transformado. A minha oração é que agora o Espírito Santo possa agir na sua vida. Quem sabe eu estou ministrando aqui, tem gente que está me vendo aí agora, que está morando com alguém carnal, mundano, que não quer nada com o Evangelho, mas o Espírito Santo, ele pode agir agora onde eu não posso. Eu estou limitado ao espaço, eu estou limitado ao tempo, eu estou na minha casa agora, mas o Espírito Santo, ele está aqui, ele se move, ele está aí agora nesse momento, ele pode agir, ele pode transformar, ele pode mudar a sua história. Ou quem sabe eu estou ministrando para alguém que até hoje está preso a algum tipo de pecado, algum tipo de prática ou vício, mas o Espírito Santo, esse que a principal obra dele é a santificação, ele pode mudar a sua vida, ele pode realmente santificá-lo. Oh, irmãos, lembre que no Antigo Testamento, Jeová vai dizer, sede santo, como eu sou santo. Jesus vai dizer que ele e o Pai são um. Quando o Espírito de Deus vem morar em nós, ele é chamado de Espírito Santo para nos tornar santo. Sozinho você não consegue, mas com a obra dele na sua vida, veja que é interessante. Veja, é um erro que nós cometemos. As pessoas vivem verbalizando, sabe o quê? Eu sou um pecador. Você é salvo? Você é santo? Não, eu sou um pecador arrependido. Irmão, pecador você era. Quando uma pessoa trabalha com marcenaria, ele é marceneiro. Quando uma pessoa trabalha com pintura, ele é pintor. Quando uma pessoa trabalha com engenharia, ele é engenheiro. Quando uma pessoa diz que é pecador, a profissão, a prática dele é o quê? Pecado. Paulo não escreve aos pecadores de Gálatas. Paulo não escreve aos pecadores de Corinto. Paulo não escreve aos pecadores de Colossos. Paulo escreve aos santos.
As epístolas paulinas são escritas aos santos de Éfeso, aos santos da Galácia, aos santos da cidade de Corinto, aos santos da cidade de Roma. Ou seja, Deus, quando olha para nós, nos vê como santos, separados para Ele. Nunca mais repita isso. Ah, eu sou um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não, pecador você era. Você agora é santo. Você é separado. Você é de Deus. São erros que a gente vai reproduzindo e falando sem perceber. Quando, na verdade, Deus nunca mandou o crente se chamar de pecador. Nós somos santos. Agora, quando a gente vai orar, por exemplo, quando você vai se humilhar perante Deus, Senhor, não sou nada. Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Tua graça me alcançou. Uma coisa é na oração pessoal, eu estar orando, eu me humilhar perante o meu Deus, dizer, Deus, eu não sou nada. Outra coisa, eu ensinar para as pessoas e alguém falar assim, você é o quê? Não, eu sou um pecador. E alguém falar, eu sou santo. Que isso? Irmão, você foi santificado pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário e que chegou até você pelo Espírito Santo. Você é santo. Deus não te chamou para ser profissional no pecado e ir para o inferno. Deus te chamou para virar a página do pecado. Você é uma nova criatura. Seu nome está no livro da vida. E eu não estou pregando aqui, nem ministrando para pessoas que vão para o inferno. Eu creio que nós vamos entrar no céu pelas portas. Quando a trombeta soar, nós iremos subir para encontrar com Cristo. Eu quero me despedir. Eu termino essa ministração aqui amanhã, para não ficar muito cansativo, porque eu sei, pessoas igual o pastor Alexandre, que dirige igreja, e outros que estão com a gente, já fizeram live antes de chegar nessa aqui. Estavam já ministrando. E para não ficar cansativo, eu vou parar aqui e amanhã eu retorno. Amanhã, como não é dia de culto, 9 horas eu continuo aqui. 9 horas eu começo de novo. E eu vou falar amanhã. Olha bem, eu já falei sobre os símbolos e falei sobre os nomes do Espírito. Amanhã eu vou terminar esse assunto dos nomes do Espírito Santo, os títulos do Espírito, e eu vou falar amanhã sobre 4 pecados, entre eles a blasfêmia contra o Espírito Santo. 4 pecados contra o Espírito Santo. Você não pode perder amanhã, espalha isso aí, amanhã eu volto. Deus abençoe vocês, até amanhã com a ajuda de Deus, a paz do Senhor Jesus, fiquem com o doce Espírito Santo.